Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para fazermos o nosso estudo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, e o nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. É muito bom estarmos mais uma vez reunidos e hoje nós vamos concluir o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. O nosso tema de hoje é o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Esse tema é muito atual. Quando nós estudamos o Evangelho, nós vamos vendo que ele é muito atual. Por que será que isso acontece? Porque de uma encarnação para outra, o nosso progresso é quase que imperceptível. Isso é dito pelos nossos espíritos superiores. Mas, apesar da situação em que nos encontramos hoje no planeta Terra, planeta de provas e expiações, com tantos conflitos, com a destruição do meio ambiente, com todas essas nossas mazelas, nós não podemos desanimar. Nós temos que cada um fazer a sua parte para contribuir na senda do Senhor, nosso Divino Mestre. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus para que possamos formar uma sintonia de oração, de luz, de fraternidade e que esses nossos fluidos, essas nossas vibrações amorosas possam abraçar a todos que participam desse estudo, dos seus familiares e de todo o planeta Terra. Sentindo já a presença dos nossos amigos benfeitores entre nós, vamos elevando a Deus e pedindo paz na Terra, paz em todos os lares, paz em todos os corações, sempre, e que o amparo chegue a todos os necessitados, a todos os nossos irmãos desamparados, a todos aqueles que sofrem. E também vamos juntos orar por você, pelas suas intenções pessoais. Procure ser objetivo, objetiva e vamos juntos, com muita fé, orando de mãos dadas em pensamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. O nosso texto, ele é muito longo, então nós vamos fazer aqui algumas leituras e vamos comentar, porque o nosso tempo é curto, então
quem puder depois pode ler o texto na íntegra para assimilar melhor a mensagem desta semana. Esta mensagem ela é trazida por Lacordaire. O Lacordaire, ele foi um vigário da famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris. Ele foi um orador brilhante e ele nasceu no século XIX, em 1801. Ele escreveu várias obras filosóficas e ele nos fala aqui da cidade de Constantina, na Argélia, em 1863. E ele diz assim: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Quando ele fala que somos devedores uns dos outros, quer dizer que nós estamos na tarefa de nos ajudarmos, de nós sermos solidários uns com os outros. E ele nos fala dessa união sincera entre encarnados e desencarnados. Então, assim, unidos, nós poderemos trabalhar para que a regeneração do nosso planeta Terra seja possível. E quanto maior for o nosso empenho, mais rápida ela vai acontecer. Nós ainda somos muito apegados às coisas materiais, mas nós temos que refletir qual é a prioridade da nossa vida, se são as coisas materiais ou as coisas espirituais. Será que nós priorizamos o reino de Deus? Será que nós priorizamos o mamon, o dinheiro? Aonde que nós estamos situados? Qual é a nossa prioridade, o nosso propósito de vida? O apego e o excesso nos prejudicam muito. Nós vivemos em uma sociedade consumista. Nós temos muito apelos para comprarmos coisas que, na verdade, nós não temos necessidade. É bom nós lembrarmos que cada pessoa tem a sua necessidade. O que é necessário para mim pode não ser para você e vice-versa. Mas o importante é nós termos essa consciência do consumo consciente e de que tudo é transitório. Nas palestras anteriores já foi trazido aqui que nem o nosso corpo é nosso. Nós somos usufrutuários desse corpo onde o nosso espírito habita. A nossa essência é o espírito. Assim como todas as coisas que nós necessitamos, porque afinal de contas nós estamos aqui encarnados, são coisas passageiras, temporais, transitórias. Então, que saibamos fazer bom uso dos nossos bens e administrar bem
o nosso dinheiro, principalmente nós que somos assalariados, que temos um trabalho honesto, para que esse trabalho não seja perdido com coisas fúteis. Muitas vezes nós perdemos muito tempo e gastamos muita energia com futilidades e desperdiçamos um precioso tempo e deixamos de priorizar Deus em nossa vida. Também é muito importante que nós passemos os valores cristãos, o Evangelho de Jesus para os nossos filhos e para os nossos netos, para que eles também priorizem Deus, Jesus em suas vidas desde pequenos. Eu tenho muita saudade do tempo em que os meus filhos pequenos frequentavam a evangelização infantil da Seca e vejo agora, na idade que eles estão, jovens adultos, o quanto isso foi importante para a formação do caráter deles e para eles serem pessoas desapegadas, para como eles priorizam Deus em suas vidas. Então é muito importante que nós cuidemos da vida espiritual das nossas crianças. Seguindo aqui a nossa reflexão, o que nós vamos levar deste mundo para o plano espiritual quando nós desencarnarmos? Nós vamos levar o progresso espiritual que fizemos, as nossas boas obras, os conhecimentos que nós adquirimos, o desenvolvimento da nossa inteligência. Tudo isso são as nossas verdadeiras riquezas. Nós vamos percebendo que no nosso convívio, na sociedade atual, há uma inversão de valores. Por isso que há tanta desigualdade no mundo. As pessoas se preocupam muito em adquirir bens, em mostrar, ostentar esses bens, acabam caindo no desvio do egoísmo, da vaidade. Então nós temos que refletir, parar para saber qual é o objetivo da nossa vida. Será que nós estamos colocando a nossa felicidade nas coisas materiais, sabendo que elas são passageiras? Será que você faz compras para se sentir feliz, para compensar um dia ruim, em vez de conversar com Deus? Será que você acaba se distraindo, comprando, para preencher um vazio, um tédio, uma angústia, uma depressão? Quais são as nossas atitudes? Nós podemos perceber que todo esse apego só nos prejudica. O passeio no shopping, até falei isso anteriormente, não é um passeio, é um gasto. Então, em vez da gente comprar para se distrair, para preencher um vazio, vamos conversar com Jesus. Vamos procurar refletir, para se distrair, espairecer, vamos fazer uma caminhada, ler um bom livro e até mesmo ter um hobby, uma arte-terapia, um hobby que às vezes
pode até se transformar em uma fonte de renda. Vamos perceber que esse apego nos prejudica, porque qual é o exemplo que Jesus nos traz? Jesus nos traz o exemplo do desapego, do desprendimento. Ele viajava para levar a boa nova para diversas cidades e o que ele levava consigo? Quase nada. Muitas vezes ele não tinha nem onde repousar a sua cabeça. Jesus nos ensina a simplicidade, o amor na forma de caridade, fazer aos outros o que nós gostamos que nos façam, pagar o mal com o bem. A vida espiritual deve ser a nossa prioridade. E ninguém é tão pobre que não possa praticá-la, mesmo que não seja através da caridade material. Às vezes nós podemos apenas ouvir. Um ouvido caridoso pode ser transformador no ouvinte e naquele que desabafa conosco. E também ninguém é tão rico que não precise da caridade. Pois o rico tem tribulações que a maioria de nós desconhece. Como, por exemplo, como saber quem é o amigo verdadeiro em meio a tanto luxo e a tanta riqueza. Então, meus irmãos, que nós possamos perceber que o excesso de bens materiais provoca essa inversão de valores e constitui o maior obstáculo para o nosso desenvolvimento moral. Felizes daqueles que se contentam com o necessário. O nosso irmão Lacordaire, ele também fala aqui no texto do vazio, né, que nós temos nos nossos corações, mesmo que os nossos cofres estejam cheios. Isso é falta de Deus no coração, de seguir o exemplo de Jesus. Ele fala aqui que o apego absorve os nossos bons sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Então, Jesus nos ensina que a caridade ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Aquele que nasce na riqueza ou que fica rico, ele já contraiu uma dívida social lá no plano espiritual. Faz parte da sua programação da reencarnação. Os bens que hoje nós temos têm a ver com o nosso planejamento reencarnatório. Deus tem um plano para cada um de nós. Por isso que nós não devemos reclamar da nossa condição. Nós podemos estudar, trabalhar para melhorar a nossa condição material, inclusive para nós termos uma maior amplitude, um maior raio de ação na hora de praticarmos a caridade material, mas nós não devemos reclamar, porque talvez a riqueza não faça parte do nosso plano reencarnatório para essa atual encarnação.
E aí ele fala assim: esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes. Então vejam que a riqueza também é uma missão, que o rico tem de praticar e amparar todos aqueles que estão ali na condição da pobreza, da miséria, privados de tudo. E ele continua: o desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna ao seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, e se por um acaso perdê-la, deve perdê-la sem reclamar, porque Deus pode retirá-la a qualquer momento. Então isso também acontece, da pessoa ser rica e de repente perder a riqueza. E essa conformação, essa aceitação também é muito importante para não sacrificar a nossa vida futura, para não chegarmos na vida futura, no plano espiritual, em desespero, em sofrimento. Já podemos ir desapegando desde já e lembrando sempre que Deus nunca coloca uma prova ao nosso redor sem colocar junto a sua consolação. E lembrando também que o reino de Jesus não é desse mundo. Nós podemos começar pela nossa consciência ao consumir as coisas. Fazermos bom uso das coisas, mas sem apego. E tudo aquilo que está em excesso nas nossas casas, nós podemos fazer uma reorganização e colocar esses bens à disposição do próximo através da caridade material. Nós podemos começar pelos nossos armários, pelos nossos guarda-roupas. Se você não tem tempo, você pode começar por 15 minutos diários, ou pelas gavetas, que são pequenas, ou deixar para o final de semana, 1 hora, 2 horas no final de semana, e ir reorganizando a sua casa. Além dela ficar mais fácil para limpar, mais organizada, ainda estaremos beneficiando aqueles que tanto necessitam. É um excelente exercício de desprendimento, de desapego. E também, para nós finalizarmos, tem aqui no Livro dos Espíritos algumas questões que vão nos ajudar e nos encorajar na reorganização da nossa vida, da nossa maneira de pensar e das nossas casas. Kardec questiona os espíritos a respeito do que é realmente necessário e do que é supérfluo para o homem. Os espíritos respondem. Kardec questiona: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Resposta: sim, mas o homem é insaciável.
A natureza lhe traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios lhe alteraram a constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Ou seja, muitas vezes nós estamos consumindo coisas com as quais nós não temos nenhuma necessidade. Kardec ainda questiona: que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Resposta: desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. Então aqui entra a lei de ação e reação. Tudo que a gente faz, seja para o bem ou seja para o mal, tem uma consequência. E Kardec nos fala, sintetiza, ele resume: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações de ordem humana, porque isso concorda com a essência da doutrina de Jesus. Para sermos coerentes com o nosso Divino Mestre Jesus, que possamos praticar o desapego em nossas vidas diariamente. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, que Deus abençoe a você e toda a sua família. Um forte abraço. Muito obrigada.